Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Porque, irmãos, não adianta a semente ser boa. Toda a palavra de Deus é uma semente. E toda semente, toda palavra, ela é boa. A questão é como está o nosso coração para receber essa semente. Se o nosso coração está endurecido, irmãos, se o nosso coração está árido, seco, essa semente, por melhor que ela seja, ela vai cair e ela não vai produzir nada. Então, que o Espírito Santo nessa noite possa molhar teu coração. Que o Espírito Santo nessa noite possa derramar água no teu coração para amolecer toda a dureza. Amém, querido? E você possa, essa palavra possa gerar frutos. Mateus capítulo 4, irmãos, vai falar sobre a tentação de Jesus. E essa palavra, esse texto tem muito para nos ensinar. Amém? Porque assim como Jesus foi tentado, nós também somos tentados, né? Quem aqui não é tentado? Todos nós somos. Somos tentados, e olha, irmãos, vou dizer que nós somos tentados quase que todos os dias, né? Somos tentados e nós precisamos aprender a vencer a tentação, para que nós possamos continuar a nossa carreira. Muitos têm se perdido porque tem deixado ceder à tentação, tem cedido à tentação. Mas nessa noite eu quero te ensinar, né? Quero que o Espírito Santo, através de mim, possa te ensinar, através desse texto, a como vencer. Amém, irmãos? A permanecer firme diante da tentação. Amém? Então, Mateus capítulo 4... diz assim, no verso 16 do capítulo 3, eu vou ler só para você entender um pouco. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, irmãos, esse texto vai falar da tentação de Jesus. É interessante que antes de Jesus ser levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, Deus, né, ele foi batizado e Deus falou que ele era o filho dele, que ele era o filho a quem Deus tinha prazer. E quando Satanás aparece para Jesus para tentá-lo, a primeira coisa que Satanás faz é colocar em dúvida aquilo que Deus havia dito. Irmãos, uma das estratégias do diabo é pôr em dúvida aquilo que Deus fala conosco. Eu não sei o que Deus tem falado com você, eu não sei quais são as promessas, não sei quais são aquilo que Deus falou com você, as coisas que Deus tem falado, Deus tem, né, no seu momento com Deus, aquilo que Ele tem gerado no teu coração. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: o diabo ele vem para colocar em dúvida aquilo que Deus falou. Por 3 vezes, querido, você vê
o diabo dizendo para Jesus, querendo colocar Jesus em dúvida, mas se você é o Filho de Deus, faça isso. Se você é o Filho de Deus, faça aquilo. Então, você vê o diabo tentando pôr em dúvida a palavra de Deus, aquilo que Deus havia dito. E conosco não é diferente. Toda vez que Deus falar com você, irmãos, o diabo vai vir. E ele vai tentar você, para que você duvide daquilo que Deus falou. O diabo vai colocar dúvida no teu coração, com relação àquilo que Deus falou. Será que é verdade? Será que isso que Deus falou, será que aquilo que Deus prometeu para mim vai acontecer? Será que é verdade? Será? Então, queridos, guarde a palavra de Deus, guarde aquilo que Deus falou no seu coração, amém? Não dê ouvidos ao diabo, porque se Deus falou, sabe, irmãos, tem um problema. O problema é que muitas vezes nós estamos dando muito mais ouvidos àquilo que o diabo está falando do que àquilo que Deus diz. Deus fala conosco, aí o diabo vem e fala, e nós ficamos com aquilo que o diabo fala. Deus fala que vai te abençoar, Deus fala que vai restaurar a sua vida, vai restaurar seu casamento, Deus fala que vai te curar, enfim, né? Deus fala. E o diabo vem e fala também, tentando pôr em dúvida, e a gente acaba ficando com aquilo que o diabo falou. E muitas vezes nós ficamos. Então, nessa noite nós precisamos aprender a dar crédito a Deus, dar crédito àquilo que Deus falou e ficar firme, irmãos, amém? Se o diabo falou, irmão, ele falou, mas eu vou ficar com o que Deus falou, amém? Então, pegue essa palavra que Deus falou com você, irmãos, guarde ela no seu coração, fique firme com ela, até que ela se cumpra, amém? Não deixe o diabo roubar aquilo que Deus falou por causa da incredulidade, por causa da dúvida, porque é isso que ele faz, amém? A primeira coisa que o diabo faz, então, é pôr em dúvida, mas depois ele chega para Jesus e disse, olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Querido, Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum. Imagina uma pessoa 40 dias sem comer nada, absolutamente nada. Jesus estava, porque Jesus era homem também. Então imagina o quanto de fome que Jesus estava. Essa palavra fome aqui, irmãos, não é uma fome, aquela fome que você toma café de manhã e quando está chegando o horário do almoço, né, você já dá aquela dorzinha. Não, é fome extrema. Irmão, Jesus estava com uma fome louca. Jesus estava morrendo de fome. Literalmente, ele estava morrendo de fome. Aí o diabo vem naquele momento de fragilidade, naquele momento, né, de fome, e faz uma proposta para Jesus. Olha, você não é o Filho de Deus? Então por que você não transforma essas pedras em pães? Queridos, a fome aqui era algo legítimo. Jesus, ele tinha poder para transformar aquelas pedras em pães. Jesus, irmãos, ele poderia fazer aquilo. Mas qual que era o problema de Jesus transformar pedras em pães? Qual seria o problema? Antes de eu te responder isso, deixa eu dizer algo. O diabo, irmãos, ele vem nos momentos de fragilidade da nossa alma, do nosso físico. Sabe, ele vem com as propostas dele nos momentos que nós estamos fragilizados. Quando você está doente, sem força, naquele momento que você está, né, carente. Ele vem nesses momentos. E ele fala para você assim, olha, por que você não age? Por que você não resolve esse problema do seu jeito? Porque transformar pedras em pães, irmãos, era fazer do jeito de Jesus, do jeito dele.
não era fazer do jeito de Deus. Muitas vezes, irmãos, o diabo, no momento da nossa fragilidade, ele vem com propostas para que a gente faça do nosso jeito, resolva aquela situação que é legítima, mas que a gente resolva do nosso jeito. E que a gente não dependa de Deus. Sabe, irmãos, qual era o propósito do diabo aqui? Era fazer com que Jesus não deixasse de cumprir o propósito. Sabe, irmãos, a tentação, ela tem um propósito: tirar você do propósito. Qual era o propósito de Jesus, irmãos? Não era a cruz? O propósito de Jesus era a cruz. Jesus iria para a cruz, Jesus iria passar por um momento de sofrimento. E aqui ele estava sendo aperfeiçoado no sofrimento. Então, se Jesus, irmãos, transformasse pedras em pães, ele estaria saindo fora do propósito, do treinamento. Ainda que poderia fazer isso. Quando nós transformamos pedras em pães, irmãos, nós estamos dizendo que nós não precisamos de Deus, que nós somos suficientemente bons para resolver a nossa necessidade. Quando Deus falou isso, e Jesus, ele está vencendo o diabo pela palavra, você percebe que todas as vezes Jesus usou a palavra, para vencer o diabo, e a forma de nós vencermos o diabo é pela palavra, amém? Qual era o momento, por que Deus havia falado isso? Nem só de pão viverá o homem. Abra lá em Deuteronômio, depois a gente volta aqui. Que contexto, irmãos, Deus estava dizendo isso? Deuteronômio capítulo 8. Olha aqui. Verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Olha o contexto disso aqui. O contexto dessa palavra que Jesus usou contra o diabo era o seguinte: diabo, eu dependo de Deus. A minha dependência está em Deus. Quando Deus falou isso aqui em Deuteronômio, irmãos, ele estava falando para os israelitas o seguinte: vocês dependem de mim. Vocês dependem de mim. Vocês estão lá no deserto, é eu que estou sustentando vocês com pão. Você vai ver que ele vai falar assim: vocês andaram 40 anos no deserto, os pés de vocês não incharam, as roupas não envelheceram. Eu sustentei vocês. Era essa. Então, irmãos, o que o diabo queria, tentando Jesus transformar pedras em pães, era dizer: olha, sai da dependência de Deus. Você é bom o suficiente, você não precisa de Deus. Resolve esse problema. Você não precisa de Deus para resolver isso, não. Afinal de contas, você está com uma necessidade. Você está aí carente. Pega o primeiro que aparecer. Para que orar? Para que buscar Deus? É uma necessidade? É legítima? É. Mas a gente precisa entender que nem só das nossas necessidades viverá o homem, mas de tudo que vem de Deus que a gente vai viver. Sabe, irmãos, o propósito do diabo quando ele nos tenta é fazer com que nós façamos a vontade dele ou a nossa, e não a de Deus. Esse é o propósito da tentação.
Vou repetir, o propósito da tentação é que você faça a vontade do diabo ou a sua própria vontade e não a de Deus. Porque a Bíblia diz assim, quando fores tentado, não diga que você é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, irmãos, é o que está dentro de nós que muitas vezes nos tenta. Entendeu? Então, o propósito do diabo com a tentação é fazer que você faça aquilo que está dentro de você. Ou que você faça a vontade do diabo. E deixe de fazer a de Deus. Então, queridos, não transforma pedras em pães, não. Calma, calma, que tem um fim maravilhoso nessa história. Amém? Depois o diabo, ele chega para Jesus, né? Ele viu que essa estratégia não deu certo, ele tenta outra. E ele diz para Jesus, vamos voltar lá para Mateus. Ele diz, olha, levou a cidade santa, colocou no pináculo do templo e disse para Jesus, olha, atira-te daí, porque aos seus anjos dará ordem, né, de te guardar e te sustentarão nas mãos para que não tropeçar em alguma pedra. Respondeu Jesus, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui, queridos, Satanás, ele tenta, engraçado, né? O diabo tenta Jesus vence ele ali, não transformando pedras em pães, e declara a palavra de Deus. Aí ele fala assim, espera lá, eu já sei, eu vou usar a palavra para pegar ele. E aí ele fala, não, vou te levar aqui, você vai pular, e os anjos do Senhor vão te sustentar, e não vai acontecer nada com você. Ele pegou a palavra de Deus, porque esse versículo que o diabo usou tem na Bíblia, só que ele fez uma coisa, irmãos, ele deturpou. Porque o contexto dessa palavra não é esse o contexto. Quer ver o contexto? Salmo 91. Verso 1 diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Aí ele vai falar, meu refúgio, meu baluarte, tal, tal, tal. Agora vamos lá no verso 11. Vamos aqui, ó. 9. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspa, calçará os seus pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, tal, tal, tal. Qual que era o contexto, irmãos? De Deus sustentar ele, não deixar, né, que ele tropeçasse em nenhuma pedra. Qual era o contexto? O contexto era que se ele fizesse de Deus a sua habitação. Se você fizer de mim, né, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo e tal. Então, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, aqueles que estão ali, né, morando na presença de Deus, que vivem na presença de Deus, irmãos, Deus vai mandar os anjos para te guardar, para te proteger, você não vai cair, não vai tropeçar. Era esse o contexto. Aí o diabo pegou a palavra e usou ela fora do contexto. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Eu estava dando aula sobre seitas e heresias, e eu estava falando para os meus alunos o seguinte: todas as heresias, elas saíram da Bíblia, de pessoas dentro da igreja que pegaram um texto, tiraram esse texto fora do contexto e criou-se a heresia. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos,
Porque muitas vezes o diabo está pegando e tentando os crentes. E eles estão caindo porque eles não conhecem as Escrituras. Errais em não conhecer as Escrituras. Irmãos, se Jesus não conhecesse as Escrituras, se Jesus não conhecesse o contexto desse versículo que o diabo usou, Jesus teria pulado. É verdade mesmo, a Bíblia diz isso. Tem gente que está sendo enganada com a Bíblia. Tem gente que está caindo, irmãos, e usando base bíblica para cair, ainda caindo. Porque não conhece a Bíblia, o contexto daquilo que está escrito. Precisamos conhecer. Nós temos hoje uma ferramenta, que é a escola de fundamentos, para você conhecer o contexto, irmãos. E muitos poderiam estar aprendendo e não estão. Não é porque você conhece meia dúzia de versículos, irmãos. O diabo conhece a Bíblia toda. Então, precisamos nos esmerar, irmãos. Precisamos aprender, precisamos ler essa palavra, precisamos conhecer essa palavra, porque nós só vamos vencer o diabo se a gente conhecer essa palavra. Você só não vai cair em tentação, irmãos, se você conhecer a palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra. E nós vamos vencer ele pela palavra. Mas eu preciso conhecer. Porque ele vai usar a palavra para me tentar. Muitas vezes. Deixa eu dizer algo. Quando você cai na tentação, não é só você que é prejudicado. Na maioria das vezes, não é só você que é prejudicado. Irmãos, imagina se Jesus tivesse caído. Nós não estaríamos aqui hoje. Então, você precisa entender, irmãos, que a tentação, que o pecado, ele não só prejudica você, como ele prejudica muita gente que está ao teu redor. Então, essa questão da tentação, de cair em tentação, porque a tentação em si não é pecado. Nós não pecamos em ser tentados, irmão, nós pecamos em cair na tentação. Tem uma frase, muito inteligente, muito sábia, que diz assim: quem confessa tentação, não vai confessar pecado. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Queridos, sabe por que o discipulado é importante? Porque no discipulado, irmãos, ele também serve para você confessar a tentação. Você precisa de uma pessoa madura na sua vida, para você abrir seu coração e dizer: olha, eu estou sendo tentado. Irmãos, todos nós somos tentados. Jesus foi tentado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, irmãos. Interessante que tudo, é tudo, né? Tudo. Então, se Jesus foi tentado, nós também somos. E não é vergonhoso ser tentado, irmãos. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso você chegar para aquela pessoa, para o seu discipulador, e dizer para ele: olha, eu estou sendo tentada a roubar. Lá no meu serviço, não é vergonhoso. Porque Jesus também foi tentado. Todo mundo é tentado. Olha, eu estou sendo tentada a adulterar. Tem uma mulher lá no meu trabalho que fica me tentando. Não é feio, querido. Feio é você confessar pecado, querido. Então, tem alguém para que você possa confessar suas tentações. Amém? Procure alguém e diga para essa pessoa: querido, ore comigo, eu estou sendo tentado, me ajuda. Porque eu tenho certeza, querido, que se você buscar ajuda na tentação, você não vai precisar buscar ajuda no pecado. Amém? Fecha o parênteses. Outra coisa, querido, o diabo, ele tentou Jesus, e aqui a gente está vendo o diabo tentando Jesus nas 3 áreas, né? No corpo dele, quando Jesus estava faminto, era uma necessidade fisiológica, né? Jesus
a fome é algo fisiológico, então ele foi tentado no corpo. Jesus foi tentado na alma dele, né, nas emoções. Olha, você é o cara, pula daí, né, você vai ser o cara e tal, nas emoções. E ele foi tentado também na questão espiritual. Olha, eu vou te dar tudo, todos os reinos da terra, eu vou te dar tudo que você quiser, se você prostrar e me adorar. Aí Jesus fala para ele, olha, arreda, sai, que eu não vou, né, não vou te adorar. Arreda, Satanás, porque eu não vou te adorar. Agora, queridos, como é que a gente vence? Como é que eu vou vencer a tentação? Nós já sabemos que todos nós somos tentados, Jesus foi tentado. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer, porque em tudo ele foi tentado. A Bíblia diz em 1 Coríntios que não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que além da tentação Ele nos dará escape. Nós não somos tentados além das nossas forças, querido. É importante que você saiba disso. Você não é tentado além daquilo que você pode suportar. E juntamente com a tentação, Deus dá escape para nós. Porque a tentação, irmãos, ela começa aqui, ó. É aqui que começa. Então é o seguinte, começa assim, olha. Está lá, o computador. Você senta diante do computador e passa lá um negocinho assim de pornografia, né? Um negócio rápido assim. Entre você clicar o botão para abrir, tem um tempo que você, né? Tem um tempo aqui na sua mente. É aqui que você vence. É esse tempo aqui, irmãos, entre clicar o botão, que você vê e clicar o botão, que você tem que resistir. Então Deus dá esse tempo, porque senão seria injusto, né? Ninguém adultera, irmãos. Olhou para uma mulher e já vai para a cama com a mulher e adulterou. Não é assim. O adultério é uma coisa que, né? Olha hoje, aí começa uma conversa, outra conversa ali, e vai indo, né? E aí quando, né? Mas há um tempo. Então Deus seria injusto se Ele não nos desse um tempo para a gente correr da tentação. Amém? Então, como vencer? Primeira coisa, irmãos, nós precisamos entender e reconhecer que nós temos fraquezas. Todos nós aqui temos fraquezas. Ontem o Eric estava falando na reunião de pastores que nós somos vaso de barro. Primeira coisa, você tem que reconhecer que você é de barro, irmãos. E que a Bíblia diz, Mateus diz assim, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, a carne ela é fraca para resistir. Ela é fraca para resistir. Ela é forte para pecar, mas para resistir ela é fraca. Você não pode confiar na sua carne. Ela é fraca. Então, primeira coisa você tem que entender. Para você vencer a tentação, irmãos, é que você tem fragilidades. Todos nós temos pontos de fragilidades. É ou não é? Ou só eu que tenho? Então, primeira coisa é admitir que você tem fraqueza, irmão. Eu não sou um super-homem, né? Eu não sou uma super-mulher, eu tenho fraqueza. Então, admita que você tem fraqueza. Segunda coisa, não faça da fraqueza da sua carne uma desculpa para pecar. Agora, tem gente, irmãos, que faz da fraqueza da carne uma desculpa para pecar. Ah, a carne é fraca mesmo, eu não vou dar conta, então, né? Não use isso como desculpa. Porque, irmãos, Jesus ele foi tentado como homem. E se ele venceu, irmãos, a gente também pode vencer. Amém? Então a gente pode vencer. Então não usa essa desculpa que a carne é fraca, então eu vou, né? Não.
Nós não podemos dar essa desculpa para Deus. Nós não podemos. Então, não use. Outra coisa, querido, a vitória com a tentação é uma parceria entre você e Deus. Lá em Mateus 26, 41, diz assim, para nós vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. Vigiar, fala, quem que tem que vigiar, irmãos? Eu tenho que vigiar, e eu tenho que orar. A oração, o que é a oração? A oração é eu colocar algo diante de Deus e crer que Deus vai fazer. Isso é orar. Porque se eu oro e não creio, e não estou crendo que Deus vai fazer, então não tem sentido orar. Então, você tem que entender que isso você está numa parceria com Deus. Você vigia e você ora e Deus te responde. Então nós precisamos vigiar e nós precisamos orar. Amém? O problema é que às vezes a gente não vigia. Outra coisa, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Uma vez, José foi tentado. A mulher de Potifar colocou o olho lá em José, né? Queria ficar com José, e José, sabe o que ele fez, irmãos? Ele não ficou lá, não. Ele entendeu que ele era homem, que ele tinha uma fragilidade. Sabe o que ele fez? Correu. Lá em Mateus, capítulo 5, diz assim, se o teu olho te faz tropeçar, o que você faz com o olho? Arranca. Sabe, lógico que não é para arrancar literal, né, irmãos? Mas o que Jesus queria ensinar ali? Ele disse assim, que aquilo que te faz pecar, irmão, você tem que arrancar da sua vida. Então faça a sua parte, comece arrancando da sua vida tudo aquilo que te faz pecar. Se são amigos, corte as amizades. Se é o namoro que está fazendo com que você entre em fornicação, irmãos, acabe com esse namoro. Porque tudo aquilo que tira você do propósito, irmãos, não vem de Deus. Então, querido, arranque da tua vida. Arranque da tua vida. Faça a sua parte. Tudo aquilo que te faz pecar. Se for preciso, irmãos, desliga o computador. Se é o computador que te faz pecar, desliga. Vende, dá para os outros. É melhor entrar, a Bíblia diz, é melhor entrar sem olho no céu do que todo o restante do corpo ir para o inferno. O que está fazendo você pecar? Arranca, tira da tua vida, querido. Faça você a sua parte. Faça a sua parte para você resistir a essa tentação. Amém? Outra coisa, dê o primeiro passo. Sabe qual que é o problema? O problema, irmãos, é que às vezes a gente olha assim para aquela situação de fraqueza. Então, querido, entenda uma coisa. Às vezes a gente olha para o problema e fala assim, ele é muito grande, eu não vou conseguir vencer isso. Querido, dê o primeiro passo. Vença essa situação dia após dia. Vença hoje, amanhã é outro dia. Coloque no seu coração assim, eu tenho que vencer hoje, amanhã não sei nem se eu vou estar aqui para vencer. Entendeu? Não pense assim, mas eu não vou dar conta. Não sei. Não sei nem se eu vou estar aqui. Eu vou vencer hoje, é hoje. Então dê o primeiro passo. Faça alguma coisa para você vencer. Amém, querido? Porque no final, irmãos, quando você vencer, no final, quando você resistir o diabo, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Quando você vencer, irmãos, os anjos vão servir você. Você vai ser servido pelos anjos de Deus. Vai valer a pena. Vai valer a pena não ceder.
a tentação. Vai valer a pena. Vai valer a pena, porque você vai experimentar algo, querido, que você nunca experimentou. Se Jesus tivesse transformado aquelas pedras em pães, irmãos, Ele não comeria dos manjares que os anjos trouxeram para Ele comer. Tem gente comendo pedra transformada em pão e poderia estar comendo manjar. Tem gente que, por causa da necessidade, está transformando pedra em pães e poderia estar comendo manjar. Poderia estar comendo os bolos do céu, podendo comer do sobrenatural de Deus. Quando você vence a tentação, irmãos, você experimenta o sobrenatural de Deus. Então vale a pena. Vale a pena. Deus tem coisas para nós, Deus tem coisas grandes para nós. Quando nós ficamos com a palavra, irmãos, quando nós resistimos ao diabo, ele vai fugir de nós. Sabe quando você fala para o diabo: não, diabo, eu não quero. Eu sei que você está me oferecendo, porque você vê que o diabo está sempre oferecendo algo. O diabo está sempre oferecendo algo. Ele sempre vai querer que você troque aquilo que Deus falou, aquilo que Deus tem para nós nessa palavra, por algo que Ele quer que você faça, da vontade dEle ou da sua própria vontade. Sabe, irmãos, nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma necessidade sua, ninguém nessa terra pode suprir você como Ele. Então, transformar pedras em pães, irmãos, não vale a pena. Não vale a pena. O que Deus tem para nós, o que Ele tem para nos dar, quando nós vencermos, cada dia. Deixa eu dizer, e vence, irmãos, cada dia. Não se preocupe com a tentação de amanhã, não. Amanhã é de amanhã. Vamos vencer a de hoje. Quando você levantar amanhã cedo, você vai dizer: Deus, me ajuda a vencer. Né? A oração do Pai Nosso, o que diz a oração do Pai Nosso? E não nos deixe cair em tentação. Você vai levantar amanhã, vai vir aqui na reunião de oração, e você vai dizer assim: Senhor, não me deixe cair em tentação. A Bíblia não fala que nós não vamos ser tentados, mas ele diz, na oração diz: não me deixe cair, porque se eu cair, eu não vou ser servida pelos anjos. Se você quer ser servida pelos anjos, comer das coisas do céu, irmãos, sabe por que muitas vezes nós não vencemos? E eu vou terminar com isso. Lá em Colossenses diz assim: pensai nas coisas do alto. Sabe por que a gente não está vencendo? Porque nós estamos pensando nas coisas da terra. Difícil vencer pensando nas coisas da terra. A gente enche a nossa mente, a gente enche a nossa alma com as coisas da terra, irmãos. Como que nós vamos vencer uma batalha espiritual com coisas da terra? Se você não passa tempo com essa palavra, se você passa muito mais tempo envolvido com as coisas da terra, e você não passa tempo com a palavra, como é que você vai vencer? Não vai conseguir vencer. Jesus venceu pela palavra. Valorize isso aqui. Dê prioridade a esse livro, irmãos. Porque ele é a espada do Espírito. É a nossa arma de defesa contra os ardis do diabo. É com ele que você vence o diabo. É com ela que você vence o diabo. Então, menos televisão, menos internet, menos qualquer coisa, e um pouco mais com essa palavra. Amém?
Porque você vai poder dizer para ele, quando ele vier, e ele vai vir, você vai dizer, não, diabo, está escrito. Eu conheço a palavra. Eu conheço. Sabe, Jesus venceu o diabo, porque ele também sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus. E ele sabia o Deus que ele tinha. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Não tenha vergonha de confessar a tentação, querido. Talvez você está passando uma luta. E você está aí sozinho e está numa luta, querido. Difícil, não está conseguindo. Procure ajuda, confesse, querido. Confesse. Porque talvez, se você confessar antes de cair, querido, olha que bênção que vai ser. Se você está sendo tentado, querido, procure alguém. Não fique sozinho. Diga para o seu discipulador, para a sua discipuladora, olha, eu preciso de ajuda, eu estou sendo tentado. Me ajuda, por favor, ora comigo. E vão ser, a Bíblia diz assim, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas eu vou dizer, é melhor serem dois, irmãos, do que um, porque dois vai estar guerreando, e às vezes você nem vai cair. Quando você chega para a pessoa e fala assim, olha, me ajuda, eu estou sendo tentado a, por exemplo, a adulterar, aquela pessoa vai poder te ajudar e dizer assim, olha, então vamos fazer o seguinte, faça isso, faça isso, faça isso. Sabe por que às vezes a gente não procura ajuda, irmãos? Porque no fundinho, no fundinho, no fundinho, a gente gosta daquela tentação. Porque se você não quer cair, você vai buscar ajuda. Então, querido, peça ajuda, busque ajuda, não fique sozinho não. Amém? Feche seus olhos. Comece a orar agora. Comece a dizer a Deus, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor foi tentado, o Senhor venceu, e eu também posso vencer. Diga assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor abriu o caminho. Porque o Senhor não deu tentação, Senhor, além das minhas forças. Obrigada, Senhor, porque toda vez que o diabo se levantar contra mim, Senhor, para me tentar, eu sei, Senhor, que essa tentação eu posso vencer. Porque ela não é maior do que eu posso suportar. Não é maior. Senhor, além dela não ser maior, o Senhor ainda me dá o escape. Sabe qual que é o escape, irmão? Olha para a pessoa do seu lado. Deus colocou pessoas na vida, do seu lado, para ser o escape. Essa pessoa do seu lado, irmãos, é o teu escape. É a pessoa que vai te ajudar a escapar do laço do passarinheiro, do laço do diabo. Tem escape. Tem alguém do teu lado aí, ó, que vai te ajudar. E aí você está lá quase caindo, né, no laço. Aí Deus coloca uma pessoa do teu lado para tirar você, te puxar, né, para você não cair no precipício. Então fale com Ele agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer o Senhor, Pai, porque, ó Deus, nós temos um sumo sacerdote. Nós temos, Senhor, alguém que intercede por nós. Nós temos alguém, Senhor, que sabe o que é ser tentado. Nós temos alguém que sabe, Senhor, sabe, foi tentado. Senhor, que venceu, que abriu a porta para nós. Senhor, nós não precisamos viver caídos. Nós não precisamos viver, Senhor, no pecado, enlameado, Senhor.
cedendo às tentações, porque o Senhor já providenciou para nós, Senhor, o escape. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é uma espada. A Tua palavra, Senhor, tem poder para destruir os ardis do diabo, Senhor. Senhor, ensina-nos a amar essa palavra. Senhor, ensina-nos a amar essa palavra. Senhor, eu sei que o diabo, Pai, tudo que o diabo quer é que nós não amemos essa palavra. Por isso, Senhor, que muitas vezes quando pegamos a palavra, Senhor, sono vem, ó Deus, desânimo vem. Mas nós te pedimos nessa noite, renova o nosso amor à palavra. Coloca fome no nosso coração pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, assim como o nosso corpo, Senhor, tem fome pelo alimento, Senhor, que nosso espírito tenha fome pela Tua palavra, que nós tenhamos fome por essa palavra, Senhor, porque ela é a arma que nós temos para vencer. Não queremos viver derrotados, não queremos viver, Senhor Jesus, caídos. Senhor, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, mas também eu quero te pedir, se tem alguém aqui, Senhor, que já caiu, já cedeu à tentação. Senhor, a Tua palavra diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de nos purificar de toda injustiça. Senhor, se tem alguém aqui nessa noite que tem cedido ao pecado, cedido ao diabo, Senhor, o Senhor também providenciou o perdão. Senhor, perdoa-os nessa noite. Senhor, perdoa. Senhor, eu quero te pedir que nessa noite o Senhor venha, Senhor, zerar a conta. Que o Senhor nessa noite venha nos dar uma nova oportunidade de recomeçar, Pai. Senhor, nós queremos recomeçar. Talvez nós chegamos aqui, Senhor, nós estávamos caídos em pecados, mas nós queremos recomeçar, Pai. Dá-nos essa oportunidade de sairmos daqui nessa noite e recomeçar, zerar a conta, Pai, e recomeçar tudo de novo com o Senhor.